Olá, vamos então dar continuidade sobre a avaliação da qualidade dos estudos, sobre avaliação de risco de viés. Como eu comentei com vocês, é super importante a gente sempre avaliar a qualidade dos estudos, porque isso vai ditar também, de uma certa forma, a questão do quanto que nós podemos dar de credibilidade para a sua revisão sistemática. E aí surge uma dúvida imensa, né, que é como é que eu avalio essa qualidade de estudo? Então, uma revisão sistemática que foi feito pelo Dr. Julian Hinks, que é um dos principais nomes que nós temos na área de medicina baseada em evidência, que é responsável por vários aspectos, tanto de revisão sistemática quanto de meta-análise. Ele, junto com outros colaboradores, fizeram uma revisão sistemática para avaliar quais eram as ferramentas que existiam para avaliação de risco de viés dos estudos tanto primários quanto para revisão sistemática. E, né, naquela época, em 2018, eles observaram 18 ferramentas para fazer todo esse processo, sendo que algumas são bastante conhecidas por nós, e bastante utilizadas, outras nem tanto, e que ele veio trazendo, então, todo esse resumo do que essas ferramentas, trabalhavam e baseadas em quê. E o que ele observou é que a grande maioria trabalhava com base em domínios, em que avaliava, então, dava algumas pontuações, né, umas faziam com escalas, outras avaliando domínios, para classificar se aquele estudo tinha um alto risco de viés, então tinham grandes problemas para se reportar e a questão de credibilidade dos seus resultados, ou um baixo risco de viés. O que nós sabemos é que existem muitas ferramentas, não existe a ferramenta perfeita. A Cochrane tem feito várias tentativas e talvez seja a que seja mais próxima do que seria uma qualidade, uma ferramenta perfeita para se avaliar o risco de viés. E o grande problema que nós temos, basicamente, é uh, você avaliar estudos observacionais. Então, as revisões sistemáticas, elas começaram com os ensaios clínicos randomizados, então elas foram o start foi dado com os ensaios clínicos randomizados, e nós sabemos que os ensaios clínicos, eles são muito parecidos com toda a condução, a forma de condução, aqueles pontos que são fundamentais que todos os estudos e ensaios clínicos randomizados tenham. Então, a Cochrane fez uma avaliação, que é o Risk of Bias da Cochrane, mas mesmo assim eles não ficaram satisfeitos com isso, né, que é uma ferramenta amplamente utilizada, mas que ainda tinha problemas. E em 2016, mais ou menos, eles lançaram a ROB 2.0, que traz então uma árvore de decisão que eu vou mostrar para vocês já já. Mas o importante é que não existe uma ferramenta perfeita para avaliação do risco de viés. Existem ferramentas, aquelas que são um pouco mais tranquilas de se utilizar, outras um pouco mais complexas, e tem aquelas que eu sempre falo que a melhor coisa é você observar, ver como é que os estudos tratam essa avaliação do risco de viés, quais são as ferramentas mais utilizadas por cada um dos locais os tipos de estudo que você está tratando, e também qual é o local que você vai publicar, que talvez tenha uma certa tendência a ter uma maior aceitação por certos tipos de avaliação de qualidade de estudo, uma vez que essas ferramentas não são perfeitas e algumas têm mais problemas, outras menos problemas. E a gente tem que essas ferramentas também, elas têm muito a ver com o tipo de estudo. A grande maioria delas, elas focam em tipos de estudo específico. Então, aqui nós temos as ferramentas que são mais utilizadas aí dentro
dos estudos primários, né, que é a ROB, como eu falei para vocês, que é o Risk of Bias da Cochrane, que é exclusivamente para ensaios clínicos randomizados. Nós temos depois a ROB 2.0, em que ela também foi feita um update, é uma atualização a partir da escala ROB, em que ela fez um pouco mais de sofisticação e trouxe, basicamente, juntou algumas informações, que eu vou mostrar para vocês também, mas que ela trouxe um julgamento automático de, no final, como é que eu classifico esse meu estudo, como é que eu dou eu avalio com alto, baixo ou sem o unclear, né? Então, ele traz essa informação de uma forma mais clara, sem depender muito da sua avaliação em si, mas ele traz com base no que você preenche desse algoritmo, então você consegue chegar à conclusão de como é que você vai classificar os estudos no final. Como começou a surgir dentro da própria Cochrane vários estudos, né, que não existiam, principalmente das áreas não médicas, né, das áreas afim, você acaba tendo outros tipos de estudo, então a Cochrane passou a desenvolver uma outra ferramenta chamada Robbins, que é o Risk of Bias, ou de não randomized, né, então de estudos não randomizados, e o que ele conta como não randomizado? São os estudos que tiveram algum tipo de intervenção observacional, mas não é ensaio clínico randomizado. Então, para tentar melhorar a qualidade dessa avaliação. Antes disso, o que se utilizava? Basicamente, a Newcastle Ottawa, que foi durante muito tempo utilizada e ainda é bastante utilizada. A Duns Black é uma escala em que você coloca sim ou não e dá pontuação, e ele dá, a partir dessa escala, vai falar se o estudo é bom ou não nessa escala. Tem alguns, inicialmente eram 10 quesitos, depois foi transformado porque era muito frouxo, essa análise foi para 27 itens. É uma escala bastante tranquila de avaliar, mas tem alguns problemas porque ela acaba abarcando todos os tipos de estudo e nós sabemos que fica bastante complexo você usar a mesma ferramenta para estudos tão diferenciados. Tem a Quadas, que é para avaliação da questão de acurácia diagnóstica, e a Pedro, que é muito utilizada, ela foi feita pela parte da fisioterapia, de evidência baseada, de fisioterapia baseada em evidência, pela Sociedade Australiana, e que também tem uma versão em português, e que também muitos fisioterapeutas acabam utilizando. Então, essas são as principais. Então, falando da ROB, o que quando a gente fala de risco de viés, em ensaios clínicos randomizados, a gente leva basicamente algumas questões aqui que nós vamos mostrar. Então, existe um estudo em português, que foi uma versão, né, para o português, sobre o Risk of Bias da Cochrane, que foi, então, traduzida, e o que ele leva em consideração nesses vieses? Ele fala sobre viés de seleção, em que ele leva em consideração a geração e a alocação randômica, então, o quanto que essa colocação dos pacientes nos grupos foi feita de forma aleatória ou não. O viés de performance, que tem a ver com o cegamento dos participantes e dos pesquisadores, então, tanto o paciente quanto a questão do terapeuta. O viés de detecção, que tem a ver com o cegamento do avaliador, o viés de atrito, que fala sobre dados faltantes e perdas, os vieses de descrição sobre formas de coleta dos desfechos e alguns outros possíveis vieses. Se vocês observarem essa escala, você vai lendo, ele dá as opções para você dizer o que você precisa especificamente buscar dentro do estudo. E toda vez você vai classificar em alto, baixo ou incerto, né? Então, o que é um alto risco de viés? É aquele que ele colocou de uma forma totalmente inadequada
para a forma de alocação, por exemplo, né. Então, ele fala que o estudo, que foi feito foi um estudo que foi feito sequencialmente, então não foi uma randomização verdadeira, isso é um alto risco de viés, por exemplo. Ou ele colocou que fez a aleatorização, fez a randomização, mas não diz como foi exatamente que foi feita essa randomização, simplesmente fala que foi feito de forma aleatória, mas não diz como é que foi feito esse processo. Então, isso também mostra que pode ter problemas. Então, toda vez que não está escrito, nós colocamos que é um risco incerto, porque eu não sei se foi feito ou não. E aqui é importante, quando você avalia o risco de viés, é, é uma coisa preto no branco. Então, mas eu acho que ele fez. Não, se não está escrito, você não pode achar nada. Então, se não está escrito, é um risco incerto. Se ele escreveu ao contrário do que deveria ser, o que seria o mais correto de ser feito, ele tem um alto risco de viés. Então, isso é importante, e isso é um algoritmo, e toda a preparação dessa análise de risco de viés, ele é feito com base em exemplos, então, exatamente o que você precisa pegar, e isso fica muito fácil de você avaliar. O que aconteceu? Quando nós avaliávamos a risk of bias, tinha um problema que você tinha 6 domínios para avaliar, e você avaliava esse risk of bias de esses 6 domínios para cada estudo, e aí você via no final aquela situação que você tinha vários vermelhos, tinham alguns amarelos, que são os incertos, tinham alguns verdes. Como é que eu classifico no final? Quando eu juntei todos esses estudos, como é que eu classifico? Essa revisão sistemática aqui, com todos esses estudos, tem um alto risco de viés, tem um baixo, quanto que é que eu avalio? Então, isso era uma coisa que ficava muito nebulosa nessa ROB 1, e aí a ideia dessa ROB 2 foi juntar algumas informações. Então, quando se fala de viés de seleção sobre geração, como a sequência randômica e a alocação, isso se tornou uma única coisa. Sobre a questão de viés de performance, também deu uma mudada, mas basicamente ficou da mesma forma, os olhares são os mesmos, mas o que mudou? Mudou que ao invés de nós termos o alto, baixo e o incerto, nós colocamos como sim, né, se tinha alto risco, se existia aquela situação, provavelmente existia, se não existia, provavelmente não existia. Então, com isso, teve um outro olhar, e o que foi feito, então, como eu falei para vocês aqui, que a gente vai falar sobre sim, não ou unclear, e aqui a gente tem 5 opções e não mais 3, né? E o que era o unclear passou a ter some concern. Então, você tem algumas preocupações a respeito daquilo, uma vez que você não sabe se foi feito ou não, tá? E a grande questão que mudou na ROB 2, que é muito interessante, é que você passou a ter uma análise, deixou de ter análises isoladas para ter uma árvore de decisão. Então, essa árvore de decisão ela é feita automaticamente, então, conforme você vai escolhendo, baseado nesses critérios aqui, você vai escolhendo as situações, você vai tendo uma árvore de decisão nessa situação. Então, você observa que você faz a pergunta, baseado nessa pergunta, você vai ver se sim ou provavelmente sim, não, provavelmente não, ou se é incerto, e aí você, então, baseado nessas informações, que você vai preenchendo automaticamente, né, você vai clicando nas opções, e você, então, tem a decisão final sobre o assunto. Então, isso é feito com cada nível de risco de viés e para cada estudo. E ao final de tudo, ele automaticamente, baseado nessa árvore de decisão, ele vai te dar o resultado final
da sua revisão, se ela tem alto risco de viés, baixo risco de viés ou some concern. Por que que ela é importante? Por que que é importante a gente avaliar isso? Porque essa é uma das coisas importantíssimas avaliadas dentro da escala grade. Então, a escala grade que vai te dar o nível de evidência da sua revisão sistemática, uma das coisas que pesam é a questão da qualidade dos estudos que foram incluídos nessa revisão, ok? Quando você fala de estudos não randomizados, os não randomizados, você tem, então, a escala Robbins, que foi feito lá em 2013, então, para esses estudos não randomizados, e que eles incluíam, então, todos esses tipos de estudo. Então, aqui esse time series, ou que eles chamam de pré e pós, né, controlled before and after, né, que é aqueles estudos com um braço só, muito comuns, por exemplo, na fisioterapia, só faz um braço de estudo. Então, esses estudos, eles são considerados como não randomizados, e eles precisam ser avaliados de outra forma, porque várias coisas que são avaliados lá, por exemplo, a locação, a forma aleatória ou não de colocação nos grupos, isso não faz nenhum sentido dentro de um estudo que você não teve esse tipo, não faz sentido nem avaliar isso, porque não tem porquê pelo tipo de estudo. Então, a Robbins veio para isso, e mais recentemente ainda nós estamos num período de uma versão beta que está sendo discutida, que é a Robbins E, que são para os estudos observacionais, única e exclusivamente, mas ainda tem um longo passo aí, ainda está sendo avaliado, e talvez a gente tenha alguma versão mais, alguma coisa daqui a algum tempo, porque ela começou aí em 2019, essa é a última versão que nós temos no sistema, e provavelmente a gente vai ter alguma coisa nova aí em breve. Essa Robbins tem para você baixar, né, eu vou deixar para vocês aí o caminho para vocês baixarem essas instruções, e vocês podem baixar e pegar todas essas avaliações de risco de viés. O grande problema aqui é que você tem pouca instrução nessa daqui, como você vai conduzir, você não simplesmente tem o template para poder aplicar isso, tá? E o que que essa Robbins, ela avalia? Então, nós temos o estudo, né, falando sobre essa não randomizada, e diferentemente do que ela avaliou, a Rob, que tinha muito a ver com a questão da randomização e tudo isso, você avalia outros parâmetros, como potenciais confundidores, sobre seleção dos pacientes, como é que foi feita essa seleção, se teve algum viés dessa seleção de incluir só alguns pacientes ou não, a questão da aferição da intervenção, como é que foi feita, ou da exposição, o quanto que isso é importante, se você não teve algum viés ou contaminação desses grupos, a questão da perda, das aferições do desfecho e alguns relatos seletivos. Então, vocês percebam que existem outras informações que são levadas em consideração quando você vai avaliar o risco de viés de estudos observacionais, tá? Já adianto que essa ferramenta é mais complexa, porque os estudos observacionais são mais complexos para avaliar a questão de qualidade de estudo. O estudo observacional, ele por si só, ele já é mais propenso a ter vieses. Tanto é que quando nós avaliamos lá na escala grade, quando você coloca que é um estudo observacional, ele já perde pontuação, ele já diminui o nível de evidência só pelo simples fato de ser um estudo observacional. Então, para vocês verem o quanto o estudo observacional, ele é mais suscetível a ter problemas. Então, por isso, a avaliação dele é muito complexa, porque o estudo observacional, ele tem muitas formas de ser conduzida, diferente do ensaio clínico randomizado controlado, que existe um jeitinho que é sempre igual. O estudo observacional tem vários tipos de estudo, e fora aqueles que são
de intervenção, mas com um braço só, então não se aplica aquele ensaio clínico randomizado. Então, observem que esse é um pouco mais complexo, mas também, do mesmo jeito que a Robbins e a Rob1, você tem todo um template para que você possa preencher, e associado a isso, você tem as explicações do que é que ele quer dizer sobre confundimento, o que é que você precisa procurar especificamente sobre variável de confundimento. Então, são essas coisas que vão fazer você analisar a qualidade dos seus estudos para que possa incluí-los. Uma outra possibilidade é você usar outras ferramentas que como a Newcastle Ottawa, que ainda é bastante usada, ou a Duns& Black, que também é mais fácil de ser usada, mas também existem muitas críticas a essas ferramentas, ou até mesmo a Pedro, que também ela é mais exclusivamente para uso do ensaio clínico randomizado controlado, e também tem muitas críticas. Então, o que é importante vocês saberem quando nós falamos sobre avaliação de risco de viés? Que ela precisa ser feita de alguma forma. A melhor forma de você avaliar é que você tenha, seja muito correto na forma de avaliar, e essas ferramentas te trazem essa imparcialidade. Então, todo lugar aonde você achou o confundimento, você precisa escrever. Então, eu achei aquele pedaço que fala sobre alocação, então a alocação está escrito ali. Então, é aquela coisa que você encontra a informação e você mostra para o leitor onde é. Eu vou mostrar isso? Eu não vou mostrar isso no artigo em si, mas ele vem, em geral, como um suplemento que vai mostrar transparência na condução da sua revisão sistemática. Então, tudo isso vai aumentando ainda mais a qualidade da sua revisão. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, e a análise de risco de viés é uma coisa que você precisa sentar, olhar, escrever, discutir, e cada estudo vai trazer uma informação diferente, e é a leitura. Basicamente, a gente tem as coisas dentro do próprio método ou dos resultados que vem todas essas informações que nós precisamos nessa questão dos domínios para avaliar o risco de viés. Tudo bem? Aproveitem, até mais. Tchau, tchau.